Oi, pessoal, então vamos começar um novo conteúdo hoje. O nome deste conteúdo é máximo divisor comum. Máximo divisor comum é representado pela sigla MDC. Então, quando eu falar em MDC, você já sabe que se trata do máximo divisor comum. Beleza, pessoal? Vamos olhar o que está acontecendo aqui embaixo? Tem uma cesta, certo? Então, Mônica quer separar 4 laranjas em cestas, de modo que sempre fique a mesma quantidade de laranjas em cada cesta. Então tá, 4 cestas com uma laranja. É uma possibilidade. 2 cestas com 2 laranjas. Outra possibilidade. Ou uma cesta com 4 laranjas. Então, são quantas possibilidades? 1, 2, 3 possibilidades. Vamos ver o esquema aqui embaixo. Logo, podemos dividir o número 4 de 3 maneiras diferentes. Olha aqui, 1, 2, 4, né? Então, são 3 possibilidades de dividir, e aqui estão a quantidade de laranjas por cesta, né? Ok, vamos ver isso aqui agora. Como você já sabe, é possível separar quantidades de determinadas maneiras diferentes. Separe as quantidades abaixo e determine o conjunto dos divisores em cada caso. O que significa isso, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês. Veja só, eu tenho este exemplo aqui, né? E está pedindo para mim separar, por exemplo, nessa figura aqui, ó, a quantidade desses coraçãozinhos que eu consigo colocar aqui dentro. Eu só tenho um retângulo, certo? Então, neste retângulo eu consigo colocar quantos coraçãozinhos? No todo aqui, não tem divisão nenhuma, então, de forma completa, eu vou preencher aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem divisão, então, esses 6 corações vão conseguir ocupar todo o espaço do retângulo sem ter necessidade de se apertar, vamos dizer dessa forma. Agora, neste outro caso aqui, ó, aí já ficou mais complicado, já ficou mais tenso, né? Por quê? Porque este mesmo retângulo, ó, perceba, tem o mesmo tamanho, né? Só que eu já tenho uma divisória aqui, né? Então, quantas vezes vão caber o coração dentro do retângulo de uma forma a ocupar o mesmo espaço, ou seja, aqui eu tenho que colocar a mesma quantidade em relação aqui. Eu tenho 6 corações, então vou colocar 1, 2 aqui, 3 aqui. Então, para ser justo, né, restam colocar os outros 3 aqui. Então, cada lado se satisfez, porque recebeu a mesma quantidade. E agora aqui, pessoal, neste outro retângulo, ó, o tamanho é o mesmo, o que muda é a divisória interna, né? Quantos eu consigo colocar aqui? 1, 2, bom, 1, 2, 1, 2. Ou seja, cada parte interna do retângulo recebeu a mesma quantidade de corações. E nessa daqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, cada divisória interna do retângulo recebeu um coração. E no total não deu 6 corações? Deram, né? Ok, pessoal. Agora vamos para o próximo exemplo. Ok, pessoal. Então, nesse exemplo aqui é para vocês fazerem da seguinte forma. Olha lá. Então, lá na página 40, tá? Veja só. Quais são os divisores comuns? A palavra comum faz toda a diferença, tá? Eu não estou dizendo maior divisor ou menor divisor. Só quero dizer quem que é comum. Ou seja, que fazem parte do conjunto dos divisores de 6 e do conjunto dos divisores de 8. Estou falando da letra A, né? Quem que faz parte da... Quem que é elemento que consegue dividir ao mesmo tempo o 6 e o 8? Mas não é só isso não, espera aí. Quais tabuadas, eu vou usar esse termo, esse é melhor, tá? Quais tabuadas conseguem ter ao mesmo tempo o 6 e o 8? Ficou melhor assim, tá? Então, aqui, quem consegue ter o 6 e o 8 ao mesmo tempo? Ah, mas já tem gente respondendo aí, né? Povo bom demais da conta. Quem consegue dividir ao mesmo tempo e a tabuada que tem ao mesmo tempo o 6 e o 8 é a tabuada do 1. Ficou feio esse 1, mas entenda como 1 aqui. E além do 1, quem? Do 2.
Se eu colocar o 4 aqui, contemplo o 8, mas não contemplo o 6, porque eu estou trabalhando ao mesmo tempo os dois termos, né? Então, aqui 1 e 2. Deixa eu dar um outro exemplo lá embaixo e vocês resolvem as demais. Aqui, no exemplo da letra D. Ah, sim, faltou aqui. Me desculpe. Qual é o maior dos dois? Aqui, qual é o maior dos dois? Então, quem consegue aparecer e contempla o 6 e o 8 ao mesmo tempo? Quem é maior? É o 2. Deixa eu ver aqui na letra D agora, tá? Quais os divisores comuns, ou seja, que fazem parte do conjunto dos divisores de 10 e 12 ao mesmo tempo, né? Bom, primeiro, o 1 faz parte, né? Eu vou escrevendo aqui embaixo, tá, pessoal? O 1 faz parte. O 2 faz parte. O 2 consegue dividir o 10? Sim. O 2 tem o 10 na tabuada? Tem. O 2 tem o 12 na tabuada? Tem. Então, o 2 entra aqui. O 3 entra aqui, pessoal? 3 não entra, né, pessoal? 3 não entra. Porque tem o 12 e não tem o 10. O 4 entra? Não, não tem o 10. Na tabuada do 4 tem o 12. E assim por diante. Bom, logo identifiquei que os únicos números que possuem a tabuada, que ao mesmo tempo tem 10 e 12, é o 1 e o 2. Logo, qual que é o maior número? O 2. Façam as demais, pessoal. Bem facinho, né? Aí, pessoal, vocês vão resolver isso daqui, né? Levando em consideração o que está aqui no retângulo, vocês vão responder a sequência aqui conforme está no retângulo. Vão fazer uma leitura disso daqui para nós, tá? Uma leitura com atenção. E após feita a leitura, aí nós temos isso aqui da página 41, que precisa ser trabalhado, né? Então, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, encontramos os divisores, depois que vocês leram o texto, né? Vocês vão entender melhor isso daqui. Encontramos os divisores de 8. Então, assim, quem são os elementos que conseguem dividir o 8? Eu vou colocar todos eles. 1, 2, 4 e 8, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei todos os divisores de 8, que é 1, 2, 4 e 8. E depois, nós fizemos o quê? Colocamos todos os divisores de quem? De 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Aí eu fiz uma comparação entre os divisores de 8 e de 12. Qual é o maior elemento que consegue aparecer ao mesmo tempo nos divisores de 8 e de 12? Qual que é o maior termo? É o 1? Não, não é. É o 2? 3? 3 tem aqui, mas não tem aqui. Tem que ser comum. É o 4? Bom, vamos ver. 4 aparece aqui e aparece aqui, né? É o 6? Não, não é, porque tem aqui e não tem aqui. É o 12? Muito menos. Tem aqui e não tem aqui. E também não é o 8, porque só tem aqui em cima e não tem aqui embaixo. Então, o único número que se repete tanto em cima como embaixo é o 4 aqui em cima e o 4 aqui embaixo. Então, quem que é o maior divisor comum entre 8 e 12? É o 4. Ou seja, só na tabuada do 4 aparece ao mesmo tempo 8 e 12. Espera aí que vocês já vão entender certinho. Então, lá na página 42 tem uma fatoração, pessoal, e daí eu vou mostrar uma outra forma de encontrar esse MDC pelo método da fatoração. E esse método da fatoração, ele é o melhor possível. Por quê? Porque tem um determinado momento que a gente vai comparar um número muito pequeno com um número muito grande. E daí você vai ter que fazer muitas comparações secundárias para conseguir chegar na resposta. Você leva um dia todo fazendo, para você ter uma ideia, os produtos, né? Neste caso que eu quero dizer, quando você compara, por exemplo, ó, deixa eu escrever aqui, que é mais fácil de entender, né? Beleza, olha só. Se eu comparar, por exemplo, ó, vai ter um determinado momento que vai aparecer aqui, ó, 600. Eu vou colocar um número grande, né? E daí você vai colocar todos os elementos produtos do 600, 600 vezes 1, 600 vezes 2 e assim por diante.
e, de repente, vai fazer, por exemplo, um 3 aqui, né? Aí você quer descobrir o MDC de 603. E se você for colocar o produto de cada um aqui, gente, você vai levar o dia todo fazendo o produto, né? Então, é este o exemplo que o professor falou que é demorado. Dá certo também, mas demora bem mais. Este outro exemplo aqui, ó, que é agora que eu vou me retratar, que eu vou falar dele, é agora que eu vou falar desse cara aqui. Esse exemplo, ele é prático, porque você consegue fazer a decomposição, a fatoração de qualquer número, tá? Beleza. Veja só, pessoal, o que aconteceu aqui, ó. Fez, então, a decomposição, a fatoração do 15 e do 27. Bom, do 15 deu 3 e 5. Do 27 deu 3, 3 e 3. Pô, veja só. Eu não posso multiplicar aqui, entendeu? Esse vezes esse e esse vezes esses. Por quê? Porque essa é a ideia do MMC. Qual que é a ideia do MDC? A ideia do MDC é você pegar os números que se repetiram, dentro de uma fatoração e da outra fatoração. Fatorei o 15, fatorei o 27, então eu vou pegar quem é comum entre 15 e 27. No caso, o elemento comum que apareceu tanto no 15 como no 27 foi o número 3. Então, qual é o único elemento que consegue contemplar ao mesmo tempo o 15 e o 17? O 3. Pois só na tabuada do 3, olha lá, nós temos a resposta 15 e a resposta 27. Olha só, digamos que eu tenha errado e eu vou falar do 5. Ó. Na tabuada do 5 tem o 15? Tem. Mas na tabuada do 5 tem o 27? Não tem. Então, os elementos que se repetirem, né, neste exemplo, nesta comparação aqui, é a resposta. Então, o número 3 é o único fator comum aos dois números. Portanto, o MDC de 15 e 27 é o 3. Bora para o próximo? Então, agora aqui tem o seguinte, ó. Tem o 36 e o 90. Nós fizemos a fatoração, tá bom? Fizemos a fatoração aqui. Beleza, pessoal. Olha só. Beleza, pessoal. Eu tive que pausar a gravação aqui porque eu encontrei um errinho na apostila e eu já mostro para vocês, tá? Então tá. Então foi feito aqui a fatoração do 36 e do 90, né, pessoal? Então, fizemos aí a fatoração bonitinha de ambos, né? Aí o que eu vou fazer, pessoal? Ó, olha só, presta atenção. Eu vou verificar os números que se repetiram. É a mesma ideia que nós fizemos aqui no primeiro exemplo, né? Olha só, veja só, o 2 está aqui e ele está aqui. Então, deu par, deu um conjunto, né? Deu dois números iguais que se repetiram. Então, eu vou pegar um desses só e colocar aqui para que representa. Repetir um 2 aqui, repetir um 2 aqui. Ah, então sou obrigado a destacar apenas um para representar os dois. Aí, tem um 3 aqui e tem um 3 aqui. Opa, então tem um outro par, não tem? Então eu coloco um 3 aqui para representar o par. Ah, mas tem um 3 aqui e repetir um outro 3. Opa, então eu sou obrigado a colocar mais um 3 aqui para representar o outro par de 3. Notem o seguinte aqui em cima, ó. Deixa eu voltar aqui em cima. Só tem um 3 aqui. Tem um 3 aqui? Tem. Então, fiz a união de um par. Então, logo, só preciso colocar um número 3. Só um instantinho. Então, aqui, neste caso, eu só preciso colocar um número 3. Porque só um 3 se repetiu aqui e aqui. Agora aqui deu um 5, mas tem 5 aqui? Não, não tem. E os outros 3 aqui não tem relação com esse? Não, não tem. Por quê? Você tem que ir reunindo de par em par, tá? Então, 3 e 3, eu não estou dizendo um número par, eu estou dizendo o par conjunto, né? Um elemento dupla, casal, em outras palavras. Tá bom. Olha aqui, pessoal. Então, aqui eu reuni em dupla, né?
e daí eu escrevi 2 vezes 3 vezes 3. Agora, o que está dizendo aqui embaixo? Eu já vou calcular com vocês, tá? O que está dizendo aqui embaixo? Os números 2, 3 e 5. Olha, do apostilado digital, eu acompanhei aqui no meu apostilado, está dizendo 3 aqui. Então, se tiver 5 aí no apostilado de vocês, corrija, tá? Porque daí isso daqui é um erro grave, inclusive. Então, esse 5 aqui não existe. Na verdade, deveria ser que os números 2, 3 e 3. Então, isso aqui não existe. Depois desse E, se não tiver aí, você coloca 3. Ai, que estranho, colocou aqui também. São os fatores comuns aos dois números. 5 não é fator comum do outro, né? Devemos, então, multiplicá-los. 2 vezes 3 vezes 3. Qual é a resposta? 18. Ou seja, então, meu povo, na tabuada do 18, ocorre a resposta 36 e 90. Então, o maior divisor comum, logo, o maior divisor comum entre 36 e 90 é o 18. Viu como é fácil? Ok, pessoal, então nós vamos lá para a página 44 agora. Olha só, isso daqui vai ajudar você, viu? Então presta bem atenção para que você se saia bem. Então, aprendeu esse método aqui rapidinho, você consegue fazer qualquer MDC. Então, olha lá, dados dois ou mais números, dois ou mais números. Então, você não vai tirar o MDC de um número apenas. Se eu perguntar isso para você, você já, numa prova, num trabalho lá, você já disse que isso não existe, tá? É possível tirar o MDC de um número apenas? Você fala, não, está errado, falso. Então, dados dois ou mais números. Então, é a partir de 2, 3, 4. Se um deles é divisor de todos os outros, então é o MDC dos números dados. Ou seja, deixa eu explicar melhor aqui, é uma linguagem mais simples. Está vendo esse 18 e esse 30? Quem consegue dividir ele? O 2. Então, se o 2 conseguir dividir ao mesmo tempo o 18 e o 30, significa que ele é parte do MDC. Então, eu já vou pegar ele e já vou colocar ele do ladinho. Por quê? Conseguiu dividir ao mesmo tempo os dois números. Ó, atenção. O 2 conseguiu dividir o 18 e o 30? Conseguiu? Beleza, então eu já vou colocar ele do ladinho aqui, ó, porque ele já é parte da minha resposta. Então, fiz as divisões, deu 18 por 2, deu 9, 30 por 2, deu 15. Beleza. Agora vamos para a próxima linha. 9 e 15. Bom, quem consegue dividir o 9? O 3. Então, coloquei aqui. Dá para dividir 15 por 3? Dá? Ah, dá? Beleza, dá sim. Então, vezes quem? O 3. Por quê? Porque o 3 conseguiu dividir o 9 e o 15. Então, eu já coloco ele aqui do ladinho, que é parte da minha resposta. Aí fizemos a divisão. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Bom, o próximo número da esquerda para a direita. Lembra que o professor falou, faça da esquerda para a direita? Teve alguns colegas que meio que se confundiram, ficaram bravos comigo, que não estavam entendendo. Mas é por isso, olha só, da esquerda para a direita, você consegue enxergar melhor a atividade. Olha lá, 3 e 5. Quem consegue dividir o 3 da esquerda para a direita? É o próprio 3. Mas dá para dividir 5 por 3? Não dá. Se não dá para dividir 5 por 3, então eu não coloco aqui. Eu não destaco ele como parte da minha resposta. Só coloco ele do ladinho quando dá para dividir os dois termos. Se não der para dividir os dois termos, ignora ele. Esquece. Tá? Mas eu tenho que terminar a fatoração aqui, né? Então, 3 por 3 dá 1 e eu repeti o 5. Bom, chegou no 1, corta. Quem consegue dividir o 5? O próprio 5. Poxa vida, eu estou comparando 1 com 5. Não tem como. 5 vezes quantos dá 1? Não tem, né?
Então, é uma loucura querer até dividir isso daqui, né? E até porque chegou no 1, acaba a conta. Então, veja só, o 5 conseguiu dividir o 1 e o 5 ao mesmo tempo? Não, não conseguiu. Então, o 5 também você ignora. E o 3? Você ignora. Então, só nos interessa quem? O 2 e o 3. Aqueles que conseguiram ao mesmo tempo dividir os dois números que estão à esquerda. 2 vezes 3? 6. Então, pessoal, veja só. O 6 é o nosso MDC. Ou seja, apenas na tabuada do 6, eu vou encontrar ao mesmo tempo o número 18 e o número 30. Beleza, pessoal? Então, acompanhe o professor aí, mande suas perguntas que eu vos ajudarei.